dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Wesley Cotiero e está começando o primeiro Resenha Esportes Mais, um podcast que trará semanalmente as principais notícias e opiniões sobre o que rola no futebol brasileiro. Para fazer nosso programa fluir, contamos com mais dois comentaristas, sendo o Christian Castilho, salve, e o Matheus Silva. E aí? Para começar o programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, começando pelos jogos de sábado. Na Ilha do Retiro, tivemos Sport e Cruzeiro que ficaram no empate por 0-0. No Morumbi, São Paulo e Bahia, com a vitória do tricolor paulista por 1-0. E no Maracanã, Flamengo e Chapecoense, com vitória dos donos da casa por 2-0. Vamos começar pelo Sport e Cruzeiro. Foi um jogo com bastante polêmica, teve gol mal anulado do Cruzeiro, teve um pênalti no finalzinho que o Magrão defendeu. Então foi um jogo aí recheado aí de grandes lances, né? O que você achou da partida, Christian? No início do jogo, o Sport buscou ataque, mas é aquele time desorganizado. E o Cruzeiro, só pensando na Copa do Brasil aí, não teve aquele começo muito organizado e no decorrer do jogo aí o Cruzeiro começou a se organizar e foi tomando conta da partida, dos espaços do campo, preenchendo os espaços. E o Barcos, atacante do Cruzeiro aí, que vem num marasmo terrível, ainda contou com a sorte que teve um gol mal anulado, né? E o primeiro tempo foi meio fracão, as duas equipes muito desorganizadas no começo do jogo, depois foram se organizando, mas esse jogo aí merecia esse 0-0 mesmo, porque as duas equipes não fizeram por merecer o gol no primeiro tempo. Ainda teve o Mancoelho que perdeu uma chance incrível, cara. Aí no segundo tempo o Sport voltou melhor, o ataque parecia que estava começando a funcionar, a defesa também marcando com linhas adiantadas. Aí começou a pressionar o Cruzeiro no campo defensivo, mas isso aí não passou de 0-0, né? Uhum. E ainda teve essa chance aí que o Cruzeiro poderia sair com os 3 pontos, mas o menino aí desperdiçou o pênalti. Desperdiçou não, né? O Magrão defendeu, né? Foi um jogo que o lance mais polêmico foi marcado porque o juiz, né, que acabou anulando o gol, impedimento. O Bandeirinha mesmo tem até o replay. Ele até esboça a correr para o meio de campo, mas como o juiz anula, ele volta, né, e faz a sinalação. Os jogadores do Sport até estavam reclamando até antes dele marcar, porque ele marcou, ficaram de boa. O que você acha disso, Matheus, do juiz anulando um lance que era claramente pro Bandeira? Eu acho do lance que ele anulou por falta e não por impedimento, porque não tinha condição nenhuma de impedimento naquele lance, até porque é de propriedade do Bandeirinha assinalar o impedimento ou não, né? O juiz ele teve bem confuso nas decisões da partida, que foi fraca tecnicamente, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Sport ele tem problemas técnicos graves, principalmente na parte ofensiva. É um time muito fraco, um time que depende de Gabriel e de Rogério para fornecer as jogadas mais perigosas do time, o que é um grande problema. E é por isso que o Sport está tão abaixo na tabela. Já tinha sido um problema contra o Bahia, time que teve várias chances, mas desperdiçou todas. Já o Cruzeiro, ele tá naquela, né? Eu jogo Brasileirão, mas meu foco é na Copa do Brasil e vai pecando, vai desperdiçando grandes chances de vitória. No sábado ele jogou 2 pontos fora, porque a partida estava muito favorável para o Cruzeiro. Tirando essa parte do gol anulado, tá, do Cruzeiro, mas a partida estava muito boa para o Cruzeiro ganhar. E desperdiçaram muitas chances. E no lance do pênalti, Magrão, que foi espetacular, né? Um goleiro que a gente já conhece, já sabe o que faz no esporte há muito tempo. E mérito total dele no lance do pênalti, porque não é fácil pegar pênalti. E ele já é rescindente na sua fase no esporte. E foi um jogo fraco,
Os jogos de sábado 4 horas têm sido bem fracos. Eu acho que já é o terceiro jogo de sábado 4 horas que dá vontade de dormir realmente, porque foi bem fraco. E o empate foi merecido para o que as equipes apresentaram na Ilha do Retiro no sábado. Falando em fraco tecnicamente, né, o jogo também um pouco mais tarde, né, que foi às 19 horas no Morumbi, também não foi um bom jogo tecnicamente. Foi um jogo que São Paulo e Bahia mostraram vontade. São Paulo mesmo em casa, né, que é uma característica do Aguirre, essa vontade, essa garra dos jogadores, mas tecnicamente mesmo, jogadas boas de triangulações, também ficou devendo no Morumbi, né? Foi um jogo que o São Paulo venceu com o gol do Diego Souza aos 14 minutos do segundo tempo, né, uma jogada cruzada na área pela ponta esquerda. Ele aproveitou a bobeada do zagueiro do Bahia e fez o gol, mas o São Paulo começa a preocupar o torcedor pelo futebol apresentado. O que você acha dessa situação do time tricolor paulista, Christian? Nos últimos jogos, o São Paulo vem sofrendo muito, né? Contra times assim que tecnicamente são inferiores ao que o clube do Morumbi vem apresentando. São pontos quase perdidos que correm, e um desses pontos perdidos fez com que o Internacional se aproximasse e assumisse a liderança. Então o São Paulo, se quer voltar a ser campeão, não pode estacionar desse jeito, do jeito que veio estacionando. Eu vejo um pouco de insegurança entre os jogadores ali da defesa, por conta do Sidão. Ele mesmo está inseguro com isso. E foi um jogo assim, mais uma vez, um jogo fraco do São Paulo, que tem garra, tem vontade, mas ainda está faltando um pouco de técnica. Ainda vejo um cara que precise, um meio campista ali que ajude o Nenê, porque ele sozinho ele não dá conta. O Everton fez muita falta nesse jogo, que o Everton é a válvula de escape de São Paulo. É o cara do último passe. Ele vem mostrando isso nas assistências que ele vem dando. E eu acho que esse 1-0 aí ficou de bom tamanho pro São Paulo pelo futebol apresentado. E o Diego Souza, né, que fez falta contra o Fluminense depois da expulsão, aquela cotovelada que o juiz viu, mas ninguém viu. E infelizmente o São Paulo aí tá apresentando futebol fraco e precisa melhorar. Se quiser ser campeão, tem que melhorar, porque o Inter tá jogando um futebol bonito, vencer seu rival dentro de sua casa, e o São Paulo precisa melhorar. Então eu vejo que o São Paulo nesse momento ele precisa trocar o goleiro, precisa dar sequência pro Jean ou o Lucas Perry, para ver se o time acorda e volta a ter a confiança na defesa como teve nos últimos jogos. O Sidão, ele contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, ele ficou perdido no lance, tanto é que saiu o primeiro gol ali na cabeçada do Ricardo Oliveira, e depois aquela infelicidade do Regis. Mas é um goleiro que vem falhando o campeonato inteiro. Então eu na minha visão, o São Paulo precisa trocar o goleiro, dar sequência pro Jean, que é um menino novo, é um cara que pode evoluir ainda. O Sidão, pela idade, ele já não, eu acho que ele já chegou no limite da evolução dele. E o jogo foi muito fraco. Esse 1-0 aí ficou muito barato pro São Paulo. Bom, a gente fala muito de arbitragem, né? Até o próprio São Paulo reclama bastante. Teve o lance do Diego Souza contra o Fluminense 2 anos atrás. Contra o Atlético Mineiro teve um pênalti que para muitos foi claro, para outros ficou meio duvidoso, mas teve um lance de bola na mão na área do Atlético Mineiro. E nesse jogo contra o Bahia, eu acho que ficou marcado até pela boa atuação da arbitragem, principalmente nos lances principais. Teve um gol do Gilberto anulado no Bahia corretamente, um gol do Rojas no São Paulo anulado corretamente. Teve um lance do Cleiton que acabou pegando uma mão lá no rosto do Nenê, mas não foi também uma agressão, tomou cartão amarelo, para mim foi corretamente também. Teve uns 3, 4 impedimentos do São Paulo, para mim foi corretamente também. Porém, no final do jogo, os jogadores do Bahia reclamaram bastante, né, da arbitragem, cercaram mesmo o juiz. O que você acha que passou ali por esses jogadores, Matheus?
Rapaz, o que aconteceu muito foi questão, acho que disciplinar dentro do campo, porque as decisões da arbitragem foram todas corretas, tanto na parte disciplinar quanto na parte técnica, e os jogadores do Bahia deveriam se preocupar mais em jogar bola, porque faltou realmente no sábado a equipe jogar bola, muito pela atitude bem medíocre do técnico na partida. O Enderson, você vê que ele começou com 3 volantes, mas chegou no momento da partida que aqueles 3 volantes estavam chamando o São Paulo para cima e o Bahia não estava conseguindo inferir nenhum tipo de problema para o tricolor paulista. E ele deixou o Flávio, deixou o Elton, que estava fazendo partidas horríveis, e em momento algum esboçou querer vencer a partida. Parece que é reincidente isso no Bahia. Toda a partida fora de casa não tem vontade nenhuma de vencer. Parece que o empate é sempre lucro. E isso é uma ambição pequena para um time que quer estar no meio da tabela, que é a principal ambição do Bahia no campeonato. É um time que não sabe jogar fora de casa. É um time que tem problemas porque faltam peças e a diretoria não conseguiu ver isso, tá? Perdeu o Reis recentemente, que foi para um clube da Arábia. Aí fica só o Vinícius jogou mal. E aí quem vai colocar no lugar dele? Edgar Júnior tá em uma fase. O Zé Rafael ele tá bastante cansado, não tá conseguindo desempenhar toda a sua qualidade. O Cleiton ainda não apresentou nada. O Elber nunca conseguiu desempenhar um bom papel, nem no Cruzeiro, nem no Bahia. Aquele jogador que entra por ser útil, mas que não consegue resolver nenhuma partida. A torcida cobrou muito do Anderson Moreira a entrada de Ramírez e Marco Antônio, que tinha ido bem contra o Sport na quarta-feira. Foram titulares, mas nem sequer foram usados na partida contra o São Paulo. Se o Bahia quiser sair da situação da parte de baixo da tabela, precisa jogar mais bola nesses jogos importantes fora de casa, porque até agora só foram 6 pontos fora de casa, apenas uma vitória, e é muito pouco para um clube que não quer brigar contra o rebaixamento, mas realmente vai ser o que o Bahia vai ter que fazer durante todo o campeonato. Já o São Paulo, a questão do Sidão, com 4 minutos ele errou um tiro de meta, a torcida já estava cobrando dele. Então é uma coisa que virou insustentável a titularidade do Sidão. O Jean é um jogador, é um goleiro bastante novo, de bastante potencial. Ele ainda tem alguns problemas em cruzamentos, bolas paradas, que ele não consegue sair adequadamente, mas ele é um futuro. E quanto mais você deixa ele na geladeira, mais ele vai perdendo toda a habilidade que ele tinha ganhado quando estava no Bahia, porque ele era bem mais exigido do que quando entra 1 ou 2 partidas. Ele entrou na partida da Sul-Americana, ele não teve muito o que fazer. O São Paulo pressionou a partida toda. A única chance que o Colón teve fez o gol na partida do Morumbi. Então, essas oportunidades esporádicas ao Jean, em vez de ajudar ele, só atrapalha. E você vê que o Sidão não tem desempenhado bom papel e mesmo assim continua sendo titular. Essa é a grande cobrança em cima do Aguirre. O São Paulo, ele já tinha sofrido com o Ceará, sofreu ontem com o Bahia, já tinha jogado mal contra o Atlético Mineiro. Então rever o que está errado e consertar, porque é o que precisa para lutar pelo título do campeonato. Eu acho que o técnico também, ele tem um pouquinho de... Pouquinho não, ele tem uma porcentagem boa aí nesse jogo fraco do São Paulo, por primeiro ele manter um jogador inseguro, que o Sidão ele acaba passando insegurança para os companheiros. Sempre que tem um jogador inseguro dentro do time titular, infelizmente ele acaba passando essa insegurança para outros, né? A gente vê a defesa errando aí nos gols contras, por mais que o Regis não tenha a culpa maior dessa derrota aí, mas foi um cara que, se a gente parar para analisar esse lance contra o Atlético, era um lance que ele conseguiria tirar a bola. Depois dessa falha aí do Sidão, então
A defesa tá um pouco insegura. Por mais que a defesa esteja segurando o Sidão, a defesa tá um pouco insegura. Então, eu acho que tem um pouco de culpa do Aguirre aí, que insiste em manter o Sidão no elenco. No elenco não, perdão, no time titular, no gol de São Paulo. E é isso. Se o São Paulo quiser voltar a conquistar um título, vai ter que mexer no gol aí, que na minha opinião é o que o São Paulo vem sofrendo um pouco. O Sidão mesmo tem um lance no jogo de sábado que mostra toda a desconfiança que a gente fica em cima dele pelo fato de que uma jogada que o Anderson Martins tinha totalmente dominada, quase no meio de campo, o Sidão ele sai igual louco, deixa o gol vazio. O Anderson, você vê que ele pega na bola, ele até ergue a cabeça, tipo, procurando o Sidão lá atrás, porque se o Sidão tá no gol, ele recuaria a bola, recomeçaria o jogo tranquilo. O atacante do Bahia não teria tempo de ir lá dar o bote no Sidão. Então, quando o Sidão sai do gol erradamente e o Anderson fica com a bola ali na ponta, o atacante do Bahia tem que tomar uma pressãozinha. A sorte é que, se eu não me engano, o Hudson aproximou, né, do Anderson Martins, deu pra ele fazer o passe. Mas já é um lance que, se o atacante do Bahia está um pouco mais próximo do Anderson, poderia complicar, porque iria pressionar ali com o Sidão praticamente no meio do campo e o gol aberto. Então acho que é uma jogada que deixa bem claro essa desconfiança que o torcedor fica do Sidão e a própria desconfiança do Sidão nele mesmo, né? Que está tomando decisões erradas aí, uma atrás do outro, todo jogo pelo menos quase tem uma situação do Sidão aí de dar pelo menos um susto no torcedor São Paulino. E passando, né, para o jogo das 21 horas, que foi Flamengo e Chapecoense, o Flamengo, que estava já 3 jogos aí no Campeonato Brasileiro sem vitória, vinha de um empate e 2 derrotas, inclusive distanciou, né, um pouco da liderança ali, venceu a Chapecoense, venceu bem, né, 2-0 em casa, contou com um belo gol do René de perna direita, o René que é canhoto, o Diego cobrando pênalti também fez o outro gol, afunda a Chapecoense numa situação muito triste, zona do rebaixamento ali, e ganha uma pequena moral aí o Brasileirão, mas eu acho que mais importante ainda para a Copa do Brasil, né, que vai pegar o Corinthians na quarta-feira. O que você acha, Christian, que essa moral do Flamengo agora com essa vitória, a torcedor vai comparecer em peso na Copa do Brasil e também abraçar o Brasileirão ainda, ou vai deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro? Essa vitória do Flamengo foi importante para a equipe, principalmente para jogadores como René e Diego, porque são jogadores que depois da Copa estavam mal, principalmente o René, que caiu muito o futebol do René. Ele, antes da Copa, ele estava fazendo um campeonato perfeito, assim como todo o time do Flamengo. Pós-Copa, a equipe perdeu o brilho do primeiro turno, e esse finalzinho do começo do primeiro turno, e esse finalzinho de primeiro turno caiu, vários jogadores maus, reforço que chegou, o Vitinho, que não dá nem pra cobrar muito do Vitinho por chegar agora. O pessoal fala, ele já tá acostumado com o Campeonato Brasileiro e tal, mas essa mudança é sentida. Lá na Rússia é um clima, aqui no Brasil é outro, então não dá pra cobrar muito do Vitinho, apesar do alto valor. Mas essa partida foi importante, muito importante para jogadores como o Diego, como o René, o próprio Léo Duarte, que falhou nos últimos jogos, o Hever. Então, o próprio William Arão, que a torcida pegava no pé, foi um dos jogadores que mais roubaram bola nesse jogo. Se não me engano, foi o maior roubador de bola nesse jogo. 5 desarmes. 5 desarmes, então. E foi uma vitória importante pro Flamengo. Agora, a Chapecoense, decepção pra mim. É a maior decepção desse campeonato, porque pelo menos tentar se manter na Série A com o time que tem. Não tem um time ruim. Tem uma dupla de volantes ali que é questionável, Amaral e Márcio Araújo. Apesar de não ser jogadores ruins, serem rodados, mas a Chapecoense para mim não... Eu acredito que a Chapecoense ela vai jogar a Série B depois de ter passado anos aí, ter conquistado títulos importantes para o clube, né? Mas para mim é decepção.
não vem conseguindo fazer um bom futebol. Tá ali penúltimo. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Tá certo que pegou um time grande, um Flamengo que tá bem, que não estava bem no campeonato, mas conseguiu mostrar um bom futebol. Nesses lampejos do Flamengo, que fez um bom futebol, um bom segundo tempo contra o Grêmio lá na arena do Grêmio. Então a Chapecoense para mim é a maior decepção desse campeonato. Não fica na Série A, assim como o Paraná já está rebaixado, isso aí não dá nem para falar. E vitória importante para o Flamengo, com certeza. Quarta-feira a gente vai ver aí o Maracanã lotado contra o Corinthians, e acredito que o Flamengo consiga a classificação, até porque o time do Corinthians também não vem apresentando um bom futebol, foi derrotado por rival agora no Campeonato Brasileiro, apesar de fazer um jogo interessante, mas é um time muito desorganizado. Mas acredito sim que o torcedor vai abraçar essa causa aí pela Copa do Brasil, e o Flamengo pode salvar o ano ainda, né? Ganhando esse título. Bom, a Chapecoense, como todo mundo sabe, né, foi uma equipe que teve umas ascensões muito rápidas, né? Veio da Série D, Série C, Série B, Série A, conquistou, né, o Brasil com seu futebol apresentado, viveu toda uma tragédia, né, maior tragédia do futebol brasileiro e uma das maiores do futebol mundial, com vários jogadores falecendo lá na Jugo da Sul-Americana, aquela confusão lá do avião. E agora vive um drama também que pode ser o rebaixamento, né? Pode ser voltar para uma divisão abaixo agora para uma Série B. Como que você vê, Matheus, essa Chapecoense que teve uma reconstrução, que tem bons nomes na minha visão até, jogadores como o Edson Paulista, o Leandro, atacante, que são jogadores com rodagem, tem Marcelo Araújo, tem Amaral, tem o Jandrei no gol. Essa Chapecoense que tem bons nomes, mas eu acho que hoje eles apresentam um dos piores futebol do Brasil, né? Como que você vê essa equipe? A Chapecoense tem jogado muito mal e tem sido constante as más atuações da Chapecoense. Eu lembro que no primeiro turno o time ele estava perdendo as partidas, porém ele jogava bem. Depois que Guto Ferreira chegou, ele está tentando implementar o seu estilo de jogo na Chapecoense, o time não consegue demonstrar algo diferente, algo novo, algo que vai tirar ele da zona de rebaixamento. A Chapecoense está com um grande problema, que é ganhar fora de casa. Aí você vai e traz o Guto Ferreira, que mesmo no Bahia não tinha ganhado fora de casa. A Chapecoense tem um grande problema, que é o banco de reserva. O banco de reserva da Chapecoense, ele é bem inferior a outros demais clubes. Eu acho que até o banco do Paraná, ele é um pouco melhor do que o banco da Chapecoense. Então, dentro da partida, a Chape não tem aquele jogador diferencial que entre para mudar o jogo, que entre com um cara que vai ajudar a Chapecoense. Tem sido constante. Eu sinceramente, eu não gosto do estilo que a Chapecoense tem jogado ultimamente. Principalmente pelo que aconteceu na viagem para fazer a final da Sul-Americana. Tem alguns jogadores que conseguem ainda agradar, o caso do Wellington e o caso do Jandrei, que sempre mostram uma regularidade monstra na chave, mas eu acho que esse talvez seja o primeiro rebaixamento da Chapecoense. Bom, vamos passar agora para os jogos de domingo, né? Temos bastante jogos aí interessantes, clássicos. Vamos começar por 2 partidas. O América Mineiro recebeu a equipe do Ceará no Independência e ficou no empate em 0-0. Apesar de ser um empate, foi até um bom resultado para o Ceará, que está somando pontos. Nos últimos 3 jogos venceu 2 e empatou 1. Eu acho que para quem está brigando pelo rebaixamento, no caso do Ceará, é essa a lógica mesmo, conseguir ganhar pontos em casa, roubar empates fora. O importante é pontuar. Hoje já empatou em pontuação com o Sport
e com o Vasco, que o Vasco hoje é a primeira equipe do rebaixamento. E também tivemos um clássico carioca, Fluminense e Botafogo. Fluminense venceu por 1-0. Com essa vitória, o Fluminense sobe para a 9ª posição. E o Botafogo fica na 15ª posição, ali também, com 26 pontos, perto da zona do rebaixamento. Como que você vê essas duas partidas, Christian? Falando aqui do 0-0 no Horto, foi um jogo que teve dois momentos diferentes. Primeiro momento de empatia no jogo, estava um jogo muito travado, as duas equipes não conseguiam jogar, tocar a bola, muitos erros. E mais no meio do jogo ali conseguiram se organizar, fazer uma boa movimentação, tanto o América quanto o Ceará. O primeiro tempo fraco, aí já o segundo tempo o atacante Felipe Azevedo do Ceará, ele protagonista do jogo, conseguiu assustar o goleiro. Ele conseguiu assustar o goleiro Fernando Leal do América, mas foi um jogo tecnicamente fraco. O América teve uma oportunidade muito boa, que acertou a bola na trave, mas não passou disso. Bom, falando do aí, o Fluminense que está melhor que os outros dois, Botafogo e o Vasco, na tabela, teve aí perdeu seu artilheiro, mas conseguiu uma vitória importante diante de 11 mil público, conseguiu uma vitória importante diante do seu torcedor aí, com 11 mil pessoas dentro do Maracanã. 3 pontos importantes para o Fluminense, tá ali no meio da tabela, disputando com Corinthians e Santos ali, para ver quem termina um na frente do outro. Foi um jogo bem pegado. Tecnicamente não foi um jogo bem vistoso assim para quem estava acompanhando. Mas é uma vitória importante para o Fluminense aí, que depois de 3 rodadas tem que vencer aí no campeonato. E o Botafogo é uma das decepções cariocas aí. Aliás, os cariocas, eles não vem fazendo um grande campeonato. O Flamengo começou com tudo, mas caiu de produção. O Fluminense também começou com tudo, mas caiu de produção. O Vasco nem se fale. Mas foi um jogo fraco. O Fluminense conseguiu esses 3 pontos aí importantes. E é isso. Então, falar primeiro sobre América e Ceará, fazer ressalva, né? Por isso que é doido. E ele é um doido que sabe fazer o Ceará jogar. Ele identifica o que o time tem de melhor e faz o clube jogar em cima disso. O Ceará é um time muito rápido, um time muito veloz. E ele sabe fazer o time ser veloz em campo. E o empate contra o América foi bem importante para a equipe cearense. Até porque não é fácil ganhar do América no Horto, tá? O Flamengo já provou disso. Assim como outras equipes. Não é fácil vencer o América. E o Ceará foi lá e arrancou um ponto, né? Já no clássico carioca, o Fluminense ele perdeu metade do time quando o Pedro se contundiu. Pedro, ele não era só o artilheiro do campeonato, ele era o cara que o Fluminense jogava. O Fluminense jogava para o Pedro. O Fluminense precisava do Pedro em situações mais graves de ataque, sempre estava procurando ele. E agora com o Kaique não tem isso. Até porque a gente sabe o que o Kaique faz ultimamente na carreira dele. Kaique era o terceiro reserva no Bahia. E Kaique hoje titular no Fluminense. Isso daí não tem muito sentido. Faz muito sentido isso. E ele vem jogando e já foi criticado pelos torcedores tricolores. E venceu um Botafogo que é fraco.
Botafogo ele é ruim também. As equipes cariocas, tirando o Flamengo, eles tinham um elenco fraco e abaixo do que o seu nome exige. O Botafogo ele tem jogadores que, sinceramente, eles não têm capacidade nenhuma de estar no elenco do Alvinegro. Eu falo algumas vezes, eu sou muito fã do Léo Valência, só que não dá para andar com uma andorinha só. O Botafogo ele tem dificuldades tanto defensivamente como ofensivamente, e não é um clube que parece que vai melhorar no campeonato, tanto que não contratou quase ninguém e vai pinar até o fim, porque eu vejo que o Botafogo hoje ele tem elenco bem parecido com Bahia, Vitória, Sport, Ceará, esses clubes que estão brigando pelas posições inferiores da tabela. Agora os clubes cariocas têm que melhorar no campeonato, tanto o Fluminense, que mesmo ganhando, tá, não vem jogando bem desde que o Pedro saiu, e sem o Pedro pior ainda. Os clubes cariocas têm que se ligar porque a zona de rebaixamento é logo ali. O que o Baiano falou aí, esse time do Botafogo é muito fraco, vai continuar penando. Tem jogadores interessantes como a dupla de zaga, Igor Rabelo e o Carly. Tem jogadores que são acostumados com o Botafogo, como Rodrigo Pimpão, Rodrigo Lindoso. São jogadores que vêm jogando abaixo. O Lindoso, que acabou perdendo o pênalti aí, que poderia sair com empate no clássico. O goleiro, o Júlio César, ele acabou sendo substituído no decorrer do jogo. Aí entrou o Rodolfo e brilhou a estrela aí do goleiro reserva, que pegou o pênalti do Lindoso aí e acabou garantindo a vitória do Fluminense. Mas é um time que, se você for olhar o nome dos jogadores aqui, que não era pro Botafogo tá brigando pelo rebaixamento. Tem um técnico que a gente sabe que tem algumas ideias boas, mas peca muito em algumas substituições, e não consegue fazer esse time do Botafogo jogar. Então, como o Matt falou, é um time que vai brigar aí pra não cair até o final do campeonato. Bom, vamos passar agora para os outros dois clássicos que tivemos na rodada. Em São Paulo tivemos Palmeiras 1-0 no Corinthians, um jogo totalmente dominado pela equipe mandante. Corinthians que tinha a novidade do seu novo treinador Jair Ventura, porém não teve tempo, para trabalhar. Foi provavelmente uma conversa ali, algo do tipo. Tentou alinhar as duas linhas de 4 para ficar um pouco mais compacto o time e não sofrer tanto. Tá certo que o Cássio não fez grandes defesas, mas também o Palmeiras não teve perigo nenhum ao gol do Everton. E teve até a chance de ampliar com o Dudu, teve bola no travessão, teve alguns outros lances lá. Então foi 1-0 ali, sem risco algum praticamente para o Palmeiras. E também tivemos no Beira-Rio, Internacional e Grêmio, esse aí um jogo 1-0. Também com polêmica, no Palmeiras e Corinthians teve polêmica do Davidson, que provocou bastante. No Inter e Grêmio teve uma polêmica pós-jogo, Renato Gaúcho até com uma coletiva ali, dando um ar ali de zoação ali com a equipe do Inter também, falando que ia falar algumas coisas que aconteceram em bastidores dos jogos passados. Teve o Maicon que não jogou, mas foi fazer confusão no vestiário. Então foram dois jogos aí, com os mandantes vencendo por 1-0, mandantes que estão brigando pelo título e também com polêmica, Como que você viu essas partidas, Christian? Mas sempre vai ter essas polêmicas nos clássicos, Palmeiras e Corinthians, Internacional e Grêmio. Falando do jogo, o Palmeiras teve boas chances, o Corinthians remendado, sem lateral direito, sem o seu lateral direito titular, que estava com lesão, e parece que já melhorou essa lesão, que era de 21 dias, a recuperação em 10 ele já está recuperado. O time do Corinthians, assim, bem... O Corinthians, ele já
O Campeonato Brasileiro, o Corinthians já praticamente acabou. Então o Corinthians já ganhou o ano com o título aí e encerra. Agora o Palmeiras tá na briga pelos outros 3, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro. É um time Palmeiras assim com uma outra cara Felipão mesmo, que deu essa alma que faltava para a equipe, que não tinha com os outros treinadores passados. E o Palmeiras vem crescendo. O Palmeiras está incomodando o líder, vice-líder, o São Paulo Internacional. E é um time que tem que ficar de olho, que pode chegar assim ao título. Sobre o jogo, 1-0 só poderia ter sido mais. No lance do gol, queria colocar uma coisa importante, que eu vejo uma falha do Pedrinho na marcação. No lance do gol, a bola sai da zaga, passa pro Felipe Melo, e o Roger veio meio fazer uma pressão ali no meio campo, e o Pedrinho, ele estava do lado esquerdo do Roger, deixando espaço pro Marcos Rocha a avançar. Em vez de ele estar fazendo essa marcação no Marcos Rocha, não. Ele deixou essa vaga e não conseguiu pegar o Marcos Rocha na corrida, que só cruzou e o Daverson empurrou para a rede. O Pedrinho, que é muito questionado nessa parte física, física e marcação, porque no jogo da Libertadores que o Corinthians acabou sendo derrotado, ele também falhou na marcação, que era para ele estar colado no ala do... era para ele estar fazendo essa marcação no ala do Colo-Colo, e ele acabou chegando atrasado, o cara cruzou e o Lucas Barros ganhou de cabeça e acabou fazendo o gol. Então o Pedrinho ele falhou na marcação aí, acabou dando espaço para o Marcos Rocha cruzar e o Daverson fazer o gol. O Corinthians desorganizado ainda. O Jair deve dar uma cara nova para o time. Isso aí não dá para cobrar do treinador agora. Chegou recentemente e ainda vai ter que colocar sua filosofia para trás. Vai ter que trabalhar muito esse time do Corinthians aí. Mas não vai brigar por muita coisa não. O Corinthians é um time que desmontado muito por conta das vendas que o André Sanches fez. E o Corinthians para ele o meio da tabela ali tá bom, perdeu o clássico também, mas assim, eu não vi muita revolta da torcida por ter perdido o clássico, então o Corinthians tá mais sossegadão. Uma vitória importante pro Palmeiras, que já cola no líder, fica no vice-líder, fica 3 pontos só dos dois. E é um time que vai dar trabalho, em qualquer competição vai dar trabalho. E falando do clássico gaúcho, uma vitória com V maiúsculo pro Internacional, que eu vejo que essa vitória diante o rival, dentro da sua casa, 1-0 na disputa de título, saindo da Série B e conseguindo esse feito, chegar à liderança do campeonato, além de estar apresentando um bom futebol, só dá um gás maior pro Internacional, que ainda tem um jogo contra o São Paulo, vai ser disputado no Beira-Rio, e eu acho que o Internacional ele tá encaminhando muito bem aí o título do Brasileirão. Se vencer o São Paulo dentro de casa, acredito que já tenha acabado o campeonato. Por mais que o Palmeiras esteja chegando, por mais que tenha mais soldados, eu acredito que o Internacional depois disso aí ganha um gás muito maior e vai ser muito difícil para o Inter. Falar um pouquinho sobre o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras.
O Corinthians, ele não vem bem, tá? Eu vi uma declaração após o jogo do Cássio que ele fala sobre a importância de ter melhorado o desempenho. Para você ver como o Corinthians sabia do que enfrentava no Clássico. Ele não entrou achando que ia ganhar do Palmeiras como ele achava antes, né? Ele estava reconhecendo que o time é inferior ao Palmeiras, que jogou muito mais uma vez. Grande tarde de Dudu e de Luan. Luan jogou muito mesmo. Um zagueiro que é muito bom. E não é titular, o Luan. Jogou uma tarde de futebol muito boa. Assim como o Dudu, que teve bola na trave. Né, aquele lance que seria um golaço do camisa 7 do Palmeiras. Que a bola bateu na trave. E Davidson, né? O David Show, como a torcida do Palmeiras está chamando. Ele que foi muito criticado, tinha sido xingado nas redes sociais após a expulsão na Fonte Nova, na Copa do Brasil contra o Bahia. Ele tinha sido xingado, a torcida estava reclamando dele. Depois que o Filipão chegou, Davidson está jogando muito futebol, está sendo muito importante para o Palmeiras. Já é a segunda partida consecutiva que ele vem sendo decisivo para a equipe alviverde. É um jogador que não estava atuando bem, mas que com o Filipão ajustou ele na equipe alviverde, ele conseguiu desempenhar um bom papel nessas últimas partidas. Já falando do clássico gaúcho, o Inter, ele está jogando muita bola, ele está muito superior aos demais times. Com todo o respeito ao São Paulo, ao Flamengo, o Inter é o time que tem mais jogado bola no Brasileirão. E isso vai muito pelo o esquema tático que o Odair Helma tem colocado no time. Tá todo mundo colaborando, todo mundo partando muito bem. O Edenilson, eu já tinha falado algumas vezes em off, que o Edenilson tem atuado muito bem, que ele é o cara que se doa bastante, tanto para a posição dele quanto para as funções mais ofensivas. E ele é um cara que desde o Corinthians, ele pode até não ter aquela habilidade, aquela técnica, mas é um cara que está muito à vontade, que se entrega nas partidas. E o gol, ele premiou o grande campeonato brasileiro que o Edenilson tem fazendo. Fala também sobre o Marcelo Lomba, né? O Marcelo Lomba que assumiu a titularidade do Inter nesse campeonato e foi fundamental. Para você que assistiu a partida, Marcelo Lomba fez umas 2, 3 defesas que foram muito difíceis. E defesas que um outro goleiro, um Sidão da vida, teria falhado, teria tomado gol. E ele foi muito importante para o triunfo do Inter. E só dizer uma coisa mais, siga o Inter, pelo amor de Deus. O time que é líder do campeonato, que tem jogado mais bola entre todos. Bom, tivemos mais 3 jogos também, né, no Campeonato Brasileiro aí. 2 no domingo mesmo, um pouco mais tarde. E 1 na segunda-feira. Tivemos no domingo, no estádio do Dorival Brito, o Paraná recebendo a equipe do Santos. E o Santos venceu por 2-0 com 2 gols do artilheiro do Brasileirão, Gabriel Barbosa. Também tivemos no Barradão um jogo ali mais dos desesperados, podemos falar assim, que é o Vitória contra o Vasco. E o Vitória venceu por 1-0. E também no estádio de Independência, esse jogo já na segunda-feira, o duelo dos Atléticos. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Christian, qual o seu destaque, né, para esses 3 jogos aí que finalizaram a rodada? Vamos falar um pouquinho do Paraná e Santos. Uma vitória muito boa para o Santos fora de casa. Gabigol voltando a jogar um bom futebol. Ele que não começou o ano muito bem, já não vinha bem da Europa. Era um jogador que a imprensa questionava muito. E fez uma bela partida, marcou de novo aí, agora ultrapassou o Pedro aí na artilharia. O primeiro tempo entre Paraná e Santos foi muito equilibrado, muito pegado. Tanto é que os gols do Santos saíram no segundo tempo. No primeiro tempo o Paraná levou mais perigo ao gol do Vanderlei, acertou a trave com o Nadson. Mas a equipe do Santos voltou para o segundo tempo melhor, conseguiu seus gols aí, 2 gols do Gabriel Barbosa, Gabigol,
E passando o Pedro aí na artilharia. É um menino que parece que gosta de jogar no Brasil. É só ele deixar a mala um pouquinho de lado que ele consegue jogar bola, que ele é um bom jogador. E uma vitória importante pro Santos. Já o Paraná infelizmente já tá rebaixado. Não conseguiu não conseguiu chegar ao seu objetivo, que é se manter na Série A. Apresentou alguns momentos um futebol bacana, deu trabalho para times grandes como Internacional, São Paulo, mas é isso, é um time que já vai voltar para a Série B. Já falar um pouquinho de Vitória e Vasco. Antes das 3 últimas partidas do Vasco, eu tinha falado que o Vasco tem 3 jogos bem ganháveis. Foi a partida contra o Santos, em casa, no Maracanã, mais de 40 mil pessoas. Depois o jogo contra o América e depois a partida de ontem contra o Vitória. Foram 3 jogos ganháveis e o Vasco não conseguiu demonstrar um bom papel em nenhum dos 3. Na partida de ontem, o Vasco foi muito apático. E o Vitória, ele é um time muito fraco tecnicamente. E ele ganhou na raça, ele ganhou no time, ganhou o time que mais teve vontade de vencer a partida. Carpegiani, depois que o Carpegiani chegou no Vitória, ele implantou uma metodologia de colocar mais jogadores da base na equipe. É o caso do Léo Ceará, que é bom jogador. O caso do Eric, que é um jogador novo, e o zagueiro lá, nome. Então o Vitória, ele, mesmo com o time ruim, ele mostra vontade, ele demonstra aquela vontade de ganhar da outra equipe, ele não desiste em momento nenhum. Às vezes a falta de qualidade atrapalha muito ao clube, mas Carpegiani está conseguindo adaptar isso ao time do Vitória, que nas últimas 4 partidas venceu 3 e empatou 1 contra o Fluminense. Carpegiani, ele deu um grau mesmo no Vitória, na situação do Vitória. E a partida do Atlético, o Atlético Paranaense, eu vejo como um momento de redenção do Galo. Galo que tinha começado muito bem a brasileira. Tem alguns jogadores muito bons, tem o experiente Ricardo Oliveira, tem o Xará que tá na Colômbia nesse momento, não jogou hoje contra o Atlético Paranaense. E parece que ter sofrido um pouquinho de problemas após o Roger Guedes ter saído, mas já está se recuperando. É um bom time, um time que poderia estar brigando pelo título do campeonato. O Galo, ele tem tudo para fazer um campeonato tranquilo e que brigue pela Libertadores. Já o Atlético Paranaense estava numa excelente fase, encarou um time que é melhor que ele, não conseguiu atrapalhar os planos do Galo, e é uma derrota que é para lamentar, mas que é para servir de lição para as outras, né? O Atlético Paranaense ele tá melhorando, então ele não pode esperar que todo jogo que ele ganhe, que ele demonstre um futebol melhor que a outra equipe. O Atlético já tinha sido superior a equipes como o Flamengo, contra o Bahia, contra o Vitória, já tinha sido melhor, e encarou hoje, nessa segunda-feira, uma partida bem difícil contra o Atlético. Não dava para esperar muita coisa do Atlético Paranaense. Mesmo assim, ainda conseguiu ter algumas jogadas de ataque perigosas, mas o resultado não foi o esperado. Acredito que o Atlético Paranaense esteja brigando ali pela 8ª colocação, que pode levar uma equipe para a Libertadores do próximo ano. Bom, falando um pouquinho da classificação do Campeonato Brasileiro, né, vamos dividir aí em 3 partes, né? Primeiro a parte de cima, que seria o G6. Temos o Internacional e o São Paulo com 49 pontos. Os dois também têm 14 vitórias. Porém, o Internacional leva vantagem no saldo de gol, né? Ele tem 18 gols de saldo contra 17 do São Paulo. Em terceiro lugar, temos a equipe do Palmeiras com 46 pontos. Em quarto, o Flamengo com 44. Em quinto, já um pouquinho para trás, já nessa briga pelo título, o Atlético Mineiro com 41 e o Grêmio também com 41. Só que o Galo fica na frente
do Grêmio por ter uma vitória a mais, né? O Galo tem 12 vitórias contra 11 do Atlético Mineiro. Bom, nessa primeira parte de cima da tabela aí, temos, né, o Internacional, o São Paulo e o Palmeiras e até o Flamengo, né, brigando pelo título mesmo, o Atlético Mineiro e o Grêmio já na zona de Libertadores e correndo por fora do título. Como que vocês veem essa disputa aí pelo título e as vagas da Libertadores? Eu acredito que Internacional e São Paulo já tem essa vaga na Libertadores garantida. Palmeiras e Flamengo também, apesar dos dois terem jogo ainda pela Libertadores, Copa do Brasil. Pode, se ambos levarem as competições, pode abrir a vaga para o sétimo, para o oitavo, Cruzeiro e Santos. Então eu vejo que essa briga pelo oitavo lugar aí tá bem equilibrada, tanto América, Corinthians, Fluminense, apesar que eu acredito que o América não vá brigar para subir mais posições, mas eu acredito que até o Corinthians aqui, essa vaga para Libertadores ainda pode ocorrer, e esses quatro aí do sétimo até o décimo, eu acredito que um deles consiga a vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ainda tem o Cruzeiro que disputa a Copa do Brasil, o Flamengo, o próprio Palmeiras e o Corinthians, né? Que apesar de ter um elenco aí remendado, o Corinthians em mata é um time bastante perigoso, que também pode chegar ao título e a vaga da Libertadores. Mas para mim, Internacional, São Paulo, falando pelo Campeonato Brasileiro, já estão, e o Palmeiras também, já estão com a vaga garantida para a Libertadores. Claro que a Copa do Brasil a gente sabe que já dá a vaga direta, mas falando pelo Campeonato Brasileiro, esses três aí eu acredito que já estão na Libertadores. Eu vejo a ponta da tabela com bastante margem ainda para a mudança de posições. Acredito que o Palmeiras vai chegar mais perto ainda do Inter, por ter mais elenco, ter mais time, tá? O Palmeiras é mais completo que o Internacional, mas o Internacional tem demonstrado bom futebol. O São Paulo tem tido uma regularidade, e o ponto positivo do São Paulo é não se preocupar com nenhuma outra competição, assim como o Internacional. O São Paulo uma eficiência muito grande, pode até não atuar bem como foi no sábado contra o Bahia, mas ele consegue ser partidas. Eu acredito que esses três eles têm que ir pelo final. O Flamengo, ele precisa jogar mais bola, ele precisa ser mais regular, ele precisa não depender de lampejos de Diego e de Everton Ribeiro, ele precisa ser mais equipe, ser mais em conjunto, tá? Veja o Flamengo com muito salto alto nas partidas que joga. Foi assim contra o Atlético Paranaense, e tomou uma grande porrada na Arena da Baixada. Então, o Flamengo ele precisa, tá, ser mais coletivo, ser mais efetivo, assim como o São Paulo, Inter e Palmeiras têm sendo. Eu acredito que esses clubes eles consigam garantir suas vagas na Libertadores, que pode até ter 9 times brasileiros classificados esse ano, porque você vai até do primeiro até o sexto com vaga na Libertadores, aí depois tem vaga na Copa do Brasil, tem a vaga que abre se um clube brasileiro for campeão da Libertadores, e tem a vaga que abre caso um clube brasileiro seja campeão da Sul-Americana. Então pode ser 9 clubes que podem se classificar para a próxima Libertadores. Então isso tudo ele encerra uma briga muito grande, que mesmo as equipes que estejam em 10º, 11º, 12º, que eles joguem bola o suficiente para, quem sabe, conseguir um 7º, 8º lugar, que garante uma vaga na próxima Libertadores, dependendo do resultado dos brasileiros nas competições atuais que disputam nesse momento. E se eu fosse para apostar em um dos 3 times que segue chegar até o final na liderança, seria o Internacional, por tudo que tem apresentado, tá?
grandes aparições de Nico Lopes, que é um atacante que tem faro de gol. Tanto o William Potker também, que tem voltado a jogar bem. O Inter ele é um time muito bom, é um time que só se preocupa com o Campeonato Brasileiro. Bom, seguindo, né, os outros equipes aí da classificação, temos uma zona mais intermediária com Cruzeiro, Santos, Fluminense, até o Corinthians ali, que seria o 7º, 8º, o 9º e o 10º colocado. Cruzeiro com 33, Santos 31, Fluminense 31, Corinthians 30. Agora 11º para baixo, apesar do América Mineiro ter a mesma pontuação do Corinthians, mas eu colocaria do 11º para baixo todas as equipes aí com o sinal de alerta ligado, né? Temos América Mineiro 30, Vitória 29, Bahia 28, Atlético Paranaense 27, Botafogo 26, Vasco 24, Sport 24, Ceará 24, Chapecoense 22 e Paraná 16. Vale lembrar que a equipe do Vasco da Gama, da Chapecoense, do Atlético Paranaense e do Santos, né, são as equipes que ainda têm jogos a menos para se realizar. Então pode ser um trunfo aí contra a Chapecoense mesmo, por exemplo, que em caso de uma vitória nesse jogo contra o Atlético Paranaense, iria ganhar 3 pontos, hoje seria zona de rebaixamento. Porém, em contrapartida, o Vasco também tem essa carta na manga. Mas vale lembrar que as equipes têm que vencer. As equipes que estão na zona do rebaixamento aí, estão brigando. Quem está jogando o melhor futebol hoje, eu faria que era o Ceará. Tem uma proposta de jogo bem definida, tá somando pontos, fez um bom jogo contra o São Paulo no Morumbi, ganhou do Flamengo no Maracanã, ganhou do Corinthians em casa, empatou com a América fora. Então o Ceará já conseguiu somar pontos aí. Outra equipe que teve uma arrancada muito boa foi o Atlético Paranaense, agora já vem de 2 derrotas seguidas também, e o Vitória. Vitória nos últimos 4 jogos ganhou 3 e empatou 1. Por outro lado, né, temos equipes aí com campanhas desastrosas, como o próprio Vasco da Gama, que perdeu os últimos 4 jogos. Temos também o Paraná, que já está rebaixado, 16 pontos aí, só tem chances remotas aí, como dizem, respirando por aparelhos. E o próprio Sport também, que é uma equipe que, apesar de ter vencido há 3 rodadas atrás o próprio Paraná, não vem bem. Então eu acho que, na minha visão aqui, o Paraná já caiu, Chapecoense e Sport está bem encaminhado, aí ficaria Ceará, Vasco da Gama, Botafogo, brigando ali para escapar dessa última vaga para a zona de rebaixamento. Bom, vamos passar um pouquinho também para a Copa do Brasil, né? Vamos ter 2 jogões aí pelas semifinais na próxima quarta-feira, ambos os jogos a 21h45. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no Allianz Parque em São Paulo e Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã, né? Falando um pouquinho de Palmeiras e Cruzeiro, o Dedé vai ser poupado amistoso e vai disputar só metade dele. É um cara que pode, que vem fazendo a diferença na defesa do Cruzeiro, apesar do Cruzeiro não ter apresentado um futebol de grande qualidade nos últimos jogos, acabou perdendo jogos dentro do Mineirão. O Cruzeiro, que não vem apresentando um futebol de muita qualidade, acabou perdendo seus jogos na Copa do Brasil e na Libertadores, mas conseguindo a classificação dentro de casa. É um time que tem que tomar cuidado. É um Dedé ali fazendo um diferencial no sistema defensivo do Cruzeiro. Então é um time que tem que tomar cuidado, porque agora vai pegar um time mais cascudo, que é o Palmeiras, um time que tem uma qualidade melhor que a do Cruzeiro, e não pode passar por esses perigos que passou na Copa do Brasil e na Libertadores. O Palmeiras vem forte. Eu acredito que o Palmeiras consiga a classificação, e eu coloco o Palmeiras como o favorito para levar a Copa do Brasil. É um time que, diferente do Flamengo, ele não optou por uma competição, ele tá de olho nas 3 competições. Não é um time que tá favorecendo só a Libertadores ou só a Copa do Brasil, não. Tá de olho nas 3.
tem elenco para isso. Ou então eu coloco o Palmeiras aí como favorito para levar a Copa do Brasil. No jogo Flamengo e Corinthians, teremos um jogo pegado e um jogo também interessante, porque o Corinthians não vem fazendo boas atuações no Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo, que vem abaixo, mas hoje o Flamengo tem mais elenco que o time do Corinthians. Para mim não tem favorito nesse jogo. Ambas equipes podem passar. O Corinthians em mata-mata é diferente em pontos corridos. Tem jogadores experientes como o Jadson, o Henrique, o Cássio, que na hora de se a partida acabar indo para os pênaltis, é um goleiro que tem experiência em pegar pênaltis, assim como o goleiro do Flamengo, Diego Alves. Então, para mim, eu não vejo favorito e acredito que vai ser um jogo não muito vistoso, mas sim mais pegado no meio campo. Acredito que as equipes também não criem muitas oportunidades, assim, diferente do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, que já são equipes com mais qualidades e têm condições de chegar mais ao gol. Então essa partida entre Corinthians e Flamengo, para mim, não tem favorito. Bom, então antes da gente finalizar o nosso programa de hoje aqui, nosso programa número 1, o Resenha Esportes Mais, vamos deixar os nossos palpites também, para a Copa do Brasil, Christian, o que você acha que vai dar aí no Palmeiras e Cruzeiro e no Flamengo e Corinthians? Palmeiras e Cruzeiro, 2-1 Palmeiras. E Flamengo e Corinthians é o primeiro jogo, né? Isso. Flamengo 2-1 Corinthians. E você, Matheus? Aposto em Flamengo 3-1 contra o Corinthians e Palmeiras 1-0 contra o Cruzeiro. Bom, o meu então vai de Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras vencendo por 2-1 e o Flamengo 2-0 no Corinthians. Bom, galera, então esse foi o nosso primeiro Resenha Esportes Mais. O Christian quer deixar algum recado pra galera? Não batam escanteio curto. Muito obrigado. E você, Matheus? Siga o Inter, por favor. Bom, então vamos ficando por aqui. Vale lembrar a todos aí, quem quer ficar muito informado aí sobre o mundo do esporte em geral, acessar o nosso site, www.esportesmais.com.br. Bom, então voltamos na próxima semana aí. Uma boa semana a todos, bons jogos para todo mundo e até a próxima.